Boa tarde, eu sou Jucá, professor Valdemir Jucá, sou professor de Física do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo, em Timon, fazendo a diferença em casa. Gostaria de dar uma boa tarde especial aos meus alunos do terceiro ano tarde do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo, em Timon. Hoje nós teremos uma aula um pouco diferente. Ela será uma aula de exercícios. Nós já tivemos aqui online fazendo uma aula sobre a lei de Coulomb, a força elétrica, K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Tivemos uma outra aula em relação ao campo elétrico, K, Q sobre D ao quadrado. Então, já estamos com duas aulas, em todas elas eu coloquei questões, mais de fixação de equações, e hoje nós vamos ter uma aula totalmente diferente. É uma aula de exercícios e que você vai resolvê-los durante a aula. Você vai resolvê-los da seguinte forma: eu vou apresentar as questões, vou lhe dar um tempo, tá certo? Para que você faça durante a aula. E logo em seguida eu lhe mostro a resolução para você ver qual foi o seu nível de sucesso ou não. E depois que todas as questões estiverem feitas, eu vou continuar online para que você possa tirar suas dúvidas. Pois vamos nós. Aula de exercícios. Quando for necessário, adote o valor do K. Esse K, constante eletrostática, ele aparece em praticamente todas as equações da eletrostática. E aqui eu fiz um resumo, eu fiz uma pesca para você. Você tem a força elétrica, que é a lei de Coulomb. Você tem à esquerda a definição de campo elétrico, que é força sobre a carga. Se você fizer o produto cruzado, o produto dos meios pelos extremos, você vai achar que a força é a carga vezes o campo. E por último, você tem o campo elétrico de uma carga putiforme. Essas são as equações que você precisa conhecer, que você precisa ter em mente em relação à lei de Coulomb, que é a força elétrica, e em relação ao campo elétrico. Primeiro exercício. Vocês têm exatamente 4 minutos para tentar. Não se preocupe que eu não vou atrapalhar, não vou fazer zoada alguma. Então pegue aí o seu caderninho, pegue um pedaço de papel, sua caneta e você tem 4 minutos para resolver. Duas cargas elétricas pontiformes, iguais de 6 microcoulombs cada uma, se repelem no vácuo com a força de 0,1 newton. A distância entre elas em metros é de quanto? Ele quer saber a distância. Valendo o tempo.
Ok, pessoal, esse tempo foi suficiente, mas veja como que você se saiu. É uma questão que envolve a força elétrica, a lei de Coulomb, cuja expressão é essa que eu acabei de colocar. É uma questão de substituição direta, ele me dá o valor do F, me dá o valor da constante K, me dá as duas cargas que são iguais a 6 microcoulombs e quer saber a distância. Então é uma questão de substituição seguida de uma aritmética assim não tão complicada. Feita a substituição, você vai ter que encontrar esses valores aí, tá certo? Então foram feitos passo a passo. Acredito que você tenha conseguido e um ou outro enganche que você tenha tido, muito provavelmente terá sido nessas potências, tá certo? Que nem sempre o aluno lembra como é que funciona. Mas não se preocupe quanto a isso, porque no momento em que nós estivermos revisando as questões, veja bem, as questões, nós iremos com toda certeza lhe mostrar como é que isso funciona. Esse talvez tenha sido o problema de alguns. A segunda questão, bastante parecida com a primeira, tá certo? Uma partícula condutora eletrizada com carga de 18 microcoulombs é colocada em contato com outra idêntica a ela, porém neutra. Então você tem uma que é de 18 e uma que é 0. São colocadas em contato. Ora, quando você coloca em contato, há uma redistribuição de cargas. Como uma era 18 e a outra era 0, nessa redistribuição, cada uma delas vai ficar com quanto? É isso que você tem que ver. Após o contato, as partículas são colocadas a 3 centímetros uma da outra. Determine o módulo da força de interação entre elas. Essa questão também você vai resolver lá agora e já estamos contando o tempo. Durante esse tempo eu não vou fazer manifestação alguma. Sucesso aí. Tente que você consegue.
Ok, pessoal, penso que o tempo tenha sido suficiente e espero que tenham tido sucesso. Novamente, aqui trata-se da força entre cargas, a lei de Coulomb, a força elétrica. Então, você tem novamente a expressão da força e vai ser uma questão de substituição. Uma carga era 18, outra é 0. Quando eu coloquei em contato e separei, cada uma ficou com 9. Você deve estar estranhando esse monte de 9 aí. O primeiro 9 é da constante eletrostática. Os outros dois 9 era da carga, que era 18, que foi distribuído para 2. E o denominador aparece o 003. O porquê disso? É porque essa distância ela só pode vir em metro. Só pode vir em metro. E lá no enunciado ela está em centímetro. E de centímetro para metro nós andamos 2 casas para a esquerda. Espero que tenham tido sucesso. Já essa terceira, ela é bem simples, ela é até imediata. Uma carga de 10 microcoulombs é colocado num ponto onde o campo elétrico tem intensidade de 5 vezes 10 a quarta. A força que age sobre a carga é de. Aí é a própria definição de campo elétrico. Para essa daí, nós podemos até dar um tempo menor. Valendo, marcando o tempo. Ok, pessoal, acredito que o tempo tenha sido suficiente e que vocês tenham sido bem sucedidos. Essa é bem mais simples do que as outras duas. Aqui é da própria definição de campo elétrico. O campo elétrico é definido como sendo a força sobre a carga. Se você fizer o produto cruzado, o produto dos meios pelos extremos, você vai ter que a força deve ser a carga vezes o campo. Foi o que aconteceu. Ele me deu a carga, me deu o campo e quer saber a força. Uma substituição direta e uma aritmética extremamente simples. Eu só tenho que substituir os valores e fazer essa conta. Essa é a intensidade da força. Com certeza, todos se saíram bem. Essa quarta questão, ela já pega o campo elétrico de uma carga por fora. Ele diz que o módulo do vetor campo elétrico em Newton por Coulomb em um ponto P, situado a 20 centímetros, uma carga de 12 microcoulombs colocada no vácuo é de. O que é que acontece? Ele tem uma carga que está no vácuo e ele quer saber qual é o valor, a intensidade do campo elétrico em um ponto que esteja a 20 centímetros dessa carga. Acredito também que não terão grande dificuldade. Valendo o tempo.
Ok, pessoal, penso que o tempo tenha sido suficiente. Vamos ver? Então, aqui a resolução é a aplicação direta da expressão K, Q sobre D ao quadrado. Veja aí o K, 9 vezes 10 a 9, o valor da nossa carga, 12 vezes 10 a menos 6. Novamente, alguns podem estar estranhando esse 0,2 no denominador. É porque é a distância. E a distância, pessoal, ela só pode vir em metro, né? E lá em cima deu em centímetro. Quando eu pegar esse centímetro e passar para metro, eu vou ter duas casas para a esquerda, né? Quando andar a primeira casa, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 0. E na segunda casa, a vírgula vai ficar à esquerda do 2. É uma conta que não tem assim tantos problemas. É uma conta bem simples que eu acredito que você não deve ter encontrado dificuldade. Já a quinta questão, ela se assemelha bastante, claro, uma mudança significativa de valores, né? Com a questão de número 3. Você tem uma carga, a coloca em um ponto, nesse ponto você tem o valor do campo e o valor da força, e quer saber o valor dessa carga. É a própria definição de campo elétrico, onde o campo elétrico é definido como sendo a força sobre a carga. Marcando o tempo. Tá valendo. Ok, pessoal, acredito que o tempo tenha sido suficiente. Então, novamente, é a definição de campo elétrico, a força sobre a carga, onde nós estamos procurando exatamente a carga, que vai ser dada como sendo a força sobre o campo. É uma substituição direta e, novamente, você vai achar uma matemática extremamente simples. Repito, com toda certeza, alguns estão tendo dificuldade com essas potências, mas eu reafirmo que quando nós estivermos comentando essas questões, eu vou abrir um espaço e vou fazer uma discussão sobre essas potências e também em relação a essa transformação de centímetro para metro, milímetro para metro e coisa que o valha, que são necessárias nesse tipo de questão. Pois, pessoal, essa foi a nossa aula e se houver necessidade eu posso até postar no grupo os slides com a solução, você ficaria com ele lá estático, não é? Veria, acompanharia tudo, pode ser feito isso também, não é? Pode ser feito, e o restante da nossa aula eu estarei online aguardando uma eventual dúvida, um eventual questionamento. Eu sou o professor Valdemir Jucá, eu gostaria de agradecê-los
a disponibilidade e a atenção. E gostaria de bater palmas para vocês, porque é muito merecido. Que vocês tenham uma boa tarde e que Deus os acompanhe.